Existe um caminho que não se percorre apenas com os pés. É uma trilha que atravessa fronteiras, mas principalmente atravessa a alma. Foi aqui na cidade do Porto que 10 até então desconhecidos atenderam a um chamado silencioso. O chamado do caminho de Santiago de Compostela. Fui escolhida pelo caminho português. Eu sou muito emotiva, vou tentar falar sem chorar, porque foi uma coisa assim que foi um divisor de águas na minha vida. Um sonho de fazer esse caminho já há 4 anos atrás, e por 2 vezes eu escolhi fazer o caminho francês, mas por alguma razão não deu certo. E aí surgiu a oportunidade de fazer o caminho português. Então eu já comecei a acreditar de que realmente é o caminho que escolhe a gente, não a gente que escolhe o caminho. Antes de conhecer de verdade o caminho, antes de ter o desejo de fazer esse caminho, eu já tinha conversado com algumas pessoas que tinham vivido essa experiência, eu tinha lido bastante sobre o caminho e diferentes experiências que foram vividas pelas pessoas que escreviam sobre ele. E eu senti que a partir da época da pandemia, quando a gente estava no isolamento total, eu comecei a sentir um pouco mais o desejo de fazer, de viver essas mudanças que até então eu conhecia lendo e conversando com as pessoas. Cada passo carrega uma pergunta, cada mochila um peso que nem sempre é físico. O que nos trouxe até aqui? O que procuramos quando decidimos caminhar quase 300 quilômetros em 12 dias, rumo a Santiago de Compostela? E agora a gente está atravessando de Portugal para a Espanha, nesse rio, que faz divisa entre os países, né? Do lado de lá vai ser a nossa hospedagem de hoje, do nosso 4º dia já em terras espanholas. Bom caminho! Viva Brasil! Aí, vamos! Essa oportunidade de estar aqui hoje, para mim, tem sido muito importante. Eu aprendi que mais do que fazer o caminho, a gente precisa experienciar o caminho, a gente precisa viver o caminho, sentir, estar presente nele. E sinto que o caminho vai te chamando para isso, para uma presença consciente, constante e atenta. Por que estar aqui? Eu acho que o que nos traz até aqui é vários questionamentos, vários porquês. Nós estamos aqui em busca de algo individual, mas nesse individual a gente consegue, através de um grupo, né, nos apoiar. Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente motivada para a vida. Eu acho que eu sou psicóloga e como na psicologia positiva se trabalha muito em cima da construção do bem-estar e da felicidade,
eu tenho entendido que essa construção eu tenho que ter eu tenho essa consciência da responsabilidade de como me construir para uma vida mais feliz. Eu busco um sentido não tão de vida, mas de cada momento. E eu me engajo muito. Então, o florescimento humano tem a ver com engajamento, sentido, emoções positivas, realização e relacionamentos. E tudo isso eu faço em todas as minhas escolhas. A minha escolha de vida é me construir para uma vida mais feliz. Eu acho que é isso que vale a vinda para cá. O caminho ensina que não estamos sós. Por mais que a jornada comece individualmente, ela vai, passo a passo, costurando laços invisíveis. Laços de companheirismo, de afeto, de humanidade. Devagar e sempre, porque o joelho não pode sentir. O caminho é lindo, muito bem sinalizado. Por falar nas setas, elas são nossas companheiras do respeito da gente. O que começou com uma soma de vontades, agora é uma só energia. A amizade que no início parecia nascer do acaso já é parte da nossa mochila. Mais leve que qualquer objeto. Mais forte que qualquer dor. Então, assim, ter feito o Caminho Português junto com esse grupo maravilhoso, e é uma coisa assim tão incrível que desde o início, assim, mesmo antes de conhecer o Antônio, conhecer o Daniel pessoalmente, eu já me sentia segura com eles, como se fosse alguma coisa me dizendo, vai, que é aqui, vai ser com eles e vai dar tudo certo. O caminho me surpreende na questão da simplicidade. Eu acho que às vezes a gente coloca aposta assim que é o externo que vai fazer diferença, que é o fato do lugar ou das paisagens, mas eu acho que é um todo. É o lugar, é o ambiente, fazer parte, assim, entrar em todas as igrejas, as pessoas que estão. Eu acho que onde tem pessoas que estão com o mesmo objetivo, com a mesma energia, isso é contagiante. Os relacionamentos, tanto do grupo, que é uma delícia, quanto com as pessoas que a gente se encontra no caminho, que nos fortalecem no processo, também tem o apoio de quem não está junto conosco agora, mas está interessado no nosso caminho, né? Então, os familiares, os amigos que nos apoiam, nos deixam até orgulhosos, né, de estarmos fazendo e conseguindo fazer isso. Então, não só por nós, mas pelos outros, nos faz muito bem. Para mim, beleza é harmonia. E o que eu vi de beleza começou pelas paisagens, pelo fato de estar aqui junto com um grupo, as pessoas que fazem parte desse grupo, a questão da união, de se ajudar. Nós não nos conhecíamos. Os desafios que a gente tem vivido aqui, né, as experiências também trazem isso. As dores, o cansaço, o calor. Esses são os desafios, vamos dizer assim, fisiológicos, né, que o caminho nos apresenta. E que a gente só se dá conta de que consegue superar a partir do momento que a gente supera, e não sozinho, porque o grupo todo, né, todo mundo que se ajuda, se cuida e caminha junto também. Então isso tem sido fundamental para essa cura, né, de todas as dores e o cansaço que também o caminho traz. Então, uma coisa que tem me marcado bastante também nessa experiência são as pessoas com quem eu tenho caminhado. São pessoas que eu conheci aqui e que têm sido fundamentais para a minha experiência no caminho. O caminho, algumas vezes, tira algo de você, né? Mas também ele te dá algo novo. Eu tinha em minhas mãos o terço, e esse terço, durante o caminho, eu perdi. Mas também da mão de um outro peregrino, o Adriano, eu ganhei esse escapulário. Então o terço que antes andava na minha mão, agora eu tenho
escapulário que anda próximo do meu coração. E agora vejo que a minha pergunta muda um pouco. Ela já não é mais o porquê que eu estou aqui, ela é para quê. Então entender o quanto que o caminho pode ajudar nessa construção de autoconhecimento e para que esse autoconhecimento pode servir, né? Não só para mim, mas para as pessoas que eu convivo aqui ainda no caminho e depois quando eu voltar. Então existe a beleza dessa ajuda e compartilhamento do ser humano, a beleza do caminho em termos de paisagens, até mesmo dos desafios, a gente poder aprender com eles. Também eu vejo que isso está dentro de uma harmonia, dentro da beleza, também está dentro do propósito de cada um, do porquê estar aqui. É um caminho lindo, cheio de desafios. A gente se depara com a nossa melhor parte e também com a nossa pior parte, mas isso tudo faz parte desse autoconhecimento, né? E eu fiz o caminho, o primeiro dia foi complicado, o segundo dia foi muito difícil, eu estava muito cansada, peguei insolação. Então, assim, no terceiro dia eu achei que eu não fosse conseguir. Eu pensava, meu Deus, eu não vou dar conta. Mas toda hora que eu pensava isso, eu dava mais um passo. Passava uma pessoa por mim, olhava, sorria e falava, bom caminho. E aquilo me levantava. E aí eu fui seguindo, devagar e sempre, né? Como a gente costumava dizer no grupo. E o caminho é muito maravilhoso. Eu acho que esse aumento de emoções positivas faz a gente ter uma vitalidade para chegar muito mais longe. Mas as paisagens são lindas, elas compensam, as cidades são maravilhosas, muito hospitaleiros, então a gente encontra o que de melhor há em cada lugar que a gente passa. É uma experiência sensacional. Estou muito feliz de estar aqui. E esse desafio para mim é uma conscientização de que a gente pode muito mais do que algumas vezes a gente se acredita, né? A gente acredita pouco na gente. O estar fazendo o caminho tem sido uma conscientização de que eu estou construindo a minha história não para ninguém, mas para mim. Eu estou construindo a minha felicidade, isso faz parte desse processo. Mas eu realizei, eu fiz, foi maravilhoso e é só gratidão a Deus por ter me dado, por ter me permitido chegar aqui. O meu marido também, José Vieira, que me acompanhou, que também foi bem difícil para ele, mas ele também conseguiu. Então, assim, é só gratidão e o caminho para mim foi uma libertação de muita coisa que eu precisava me libertar e hoje eu já sinto assim que ficou para trás, que ficou no caminho. E foi incrível. Só gratidão. Obrigada. O caminho para mim foi um sonho realizado. Sonhei por isso por muitos anos, me preparei fisicamente para poder fazê-lo. Mas eu queria principalmente era conviver com culturas diferentes e pessoas que passam pela tua vida e que te marcam e que você vai estar carregando para onde você for. Foi tão grande, a emoção foi tão grande que eu não contive as minhas lágrimas, como até hoje eu estou me sentindo assim, emoção. Prova tanto que a primeira coisa que eu fiz foi ajoelhar e agradecer. Cheguei.
conseguir, somos todos vitoriosos. O caminho não termina em Santiago. Na verdade, ele começa aqui. Porque quando cruzamos aquela praça, não é mais sobre carregar. É sobre entender que a vida, assim como o caminho, é feita de encontros, de passos e de transformação. E que cada um siga o caminho por dentro e por fora. Buen camino.